O primeiro episódio de Walter Magician, ou Mizuzokusei, já saiu e tá simplesmente insano. Veio muito melhor do que eu esperava, de verdade. Até agora, não vi uma pessoa falando mal. Todos os comentários que encontrei foram positivos. Adaptação do primeiro episódio. Eles adaptaram muita coisa da novel nesse único episódio. Tá cheio de informação, detalhe, contexto, mas relaxa, eu vou explicar tudo direitinho. E claro, também vou analisar esse primeiro capítulo, porque tá realmente muito bom. A jornada de Ryu, início e motivação. A história já começa com o Ryu nesse novo mundo, recém-chegado. Isso acontece logo depois que o tal do falso Michael manda ele pra lá. Só pra dar um contexto rápido, o Ryu morreu atropelado por um caminhão, um dia antes de completar 20 anos. Esse era o maior e único arrependimento dele. Ele morreu jovem, não teve a chance de viver a própria vida. O ritmo da história. E o começo é bem devagar, bem calmo mesmo. Passa aquela vibe de slow life. A história em si não é só sobre isso, mas o Ryu queria muito uma vida mais tranquila. E dá pra ver que ele começa a construir tudo devagar, no ritmo dele. E é exatamente sobre isso que esse início fala. O Ryu é um cara que faz as coisas do jeito dele, sem pressa. E eu curti que a narrativa acompanha esse ritmo, combina demais com o personagem e também com o que a light novel transmite. Magias e animação em geral. Logo no começo, a gente já vê o Ryu usando magia pela primeira vez. E as animações ficaram lindas, de verdade. Não foi só essa cena inicial. Praticamente todas as animações envolvendo magia ficaram brabas. Dá pra ver que teve cuidado. Desde a invocação de água até aquela parte em que ele enche a banheira. Tudo lembra muito Rudeus de Mushoku Tensei. Se você viu, vai sacar a referência. Ele aprende magia de um jeito bem parecido. Jogando bolas de água, enchendo baldes, testando por conta própria. A física da água estava bem feita. Os movimentos, os impactos, tudo. Vemos o Ryu manipulando os feitiços, mudando as formas da água, criando jatos e até congelando. Ficou muito bonito de ver. Dá pra sentir o empenho da equipe de produção nessa parte. Magia de gelo e feitiços instantâneos. E não para por aí. A magia de gelo também ficou incrível, principalmente nas cenas em que ela vai se formando aos poucos. A criação visual da magia ficou um espetáculo à parte. Um dos destaques pra mim foi o tal do Ice Ban, aquele caminho de gelo que ele usa para fazer o javali escorregar. Sem falar das lanças de gelo que ele invoca como se fossem espinhos no chão. Toda a sequência ficou muito bem feita. Mas tem um detalhe. No final do episódio, o Ryu começa a conjurar as magias instantaneamente. E aí já não tem mais animação de formação. Ele pensa e pum, a magia acontece. Isso me pegou um pouco, porque eu curto muito ver a magia se formando, os efeitos visuais, sabe? Só que, ao mesmo tempo, faz sentido, é fiel ao material original. Na história, ele realmente atinge um nível em que lança feitiços de forma instantânea. Então, embora eu sinta falta da animação nesses momentos, a escolha foi coerente. De forma geral, tanto as magias de água quanto as de gelo ficaram muito bem feitas. Mesmo com o ritmo acelerado do episódio, afinal adaptaram bastante coisa da novel de uma vez só, eles não deixaram de mostrar o que importa. Magias novas, aprendizado, treino. Tudo que precisava estar ali, estava ali. E isso é algo que eu valorizo demais. O conhecimento científico de Ryu. Agora, uma parte que eu achei muito interessante é a forma como o Ryu usa magia para fazer magia. Logo no começo, ele fala da fórmula da água, H2O, e explica como consegue esquentar ou resfriar para criar vapor ou gelo. Ou seja, ele está usando o que aprendeu no nosso mundo para aplicar nesse novo lugar. O mais da hora é que ele não solta só feitiço por instinto, ele pensa no que está fazendo. Ele cria novas magias baseadas em química, física, ciência mesmo. E o mais louco é que nesse mundo, a magia de água é considerada fraca. Ninguém sabe usar direito. Mas o Ryu, com o conhecimento dele, transforma isso numa das magias mais versáteis e poderosas. Quer um exemplo? Aquele lance da lupa. Ele usou para acender fogo, focando os raios solares, como se fosse uma experiência de escola. Ou aquele jato de água abrasivo no final do episódio. No nosso mundo, um jato de água comum, mesmo que seja pressurizado, não corta pedra nem metal.
No máximo serve para lavar carro ou parede. Mas o Ryu usa gelo picado no lugar das pedrinhas de granada, que são aquelas partículas duras usadas em jatos industriais. E com isso, ele cria um jato que corta de verdade. Pedra, árvore, metal, tudo. Essa parte mostra como o cara é inteligente. Ele não só lança a magia, ele entende como ela funciona. E isso torna tudo mais interessante de assistir. Aprendizagem de Ryu no episódio. E todo esse progresso que ele tem com a magia não acontece do nada. O episódio mostra vários ciclos de dia e noite, sugerindo uma passagem de tempo. Então, dá pra perceber que ele ficou ali um bom tempo treinando e testando essas magias. E agora, bora falar da opening, a abertura. Ficou absurda. A animação tá insana. Os efeitos, o estilo artístico, a trilha, tudo combinou muito bem. Mas mais do que isso, a abertura deixa claro que essa história tem personalidade. Mesmo com uma premissa simples, o protagonista reencarna e quer uma vida tranquila enquanto aprende magia, o jeito como tudo é apresentado faz a diferença. A narrativa tem um tom próprio, o ritmo, os detalhes, o estilo visual, a construção do Ryu como personagem. Ele não é só mais um. A forma como ele pensa, age e encara esse novo mundo é o que torna essa produção única. Dá pra sentir que tem algo especial aqui. Tá curtindo o vídeo? Então já se inscreve no canal e deixa aquele like. É rapidinho pra ti e vale muito pra mim. Arte, design e monstros. Visualmente tá tudo absurdo. A arte e o design estão num nível altíssimo. Os monstros, muito brabos. Desde o falcão assassino com aquela evolução sinistra, até o javali menor que surpreende. E claro, o dragão, totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver por aí. Tem personalidade, é marcante. E ainda tem o Rei Fada que aparece num cenário todo místico, surreal. Sério, pra mim, uma das melhores partes até agora. Mas calma, eu vou falar mais dele já já. A direção de arte tá impecável. Cenas da floresta, da praia, paisagens na abertura, tudo com acabamento lindíssimo. É aquele tipo de visual que dá gosto de pausar só pra olhar. E o melhor, tudo isso combina com o clima da história. Não é só bonito por ser bonito, é bonito e tem propósito. Dá pra sentir o carinho na produção. E isso me deixa ainda mais animado com o que vem por aí. Animação e combate. Agora bora falar das lutas, porque se a arte já estava boa, a animação acompanha de perto. Os movimentos dos monstros, os combates, as expressões dos personagens, tudo bem trabalhado. Mesmo as lutas mais simples, tipo a contra o javali, entregam bem o que precisam entregar. Mas teve duas lutas que me pegaram de verdade. As duas contra o falcão assassino. Ação intensa, combate à distância, evasão, porrada direta e a evolução do monstro deixando tudo ainda mais tenso. Ali, a gente entende uma coisa. Esse mundo não é estático. Se tu deixa uma presa fugir, ela pode voltar como caçadora. E foi exatamente isso que rolou. O Ryu vacilou e o falcão voltou ainda mais forte, todo trevoso. E o mais impactante, no final da luta, o Ryu respeita o inimigo, agradece. Não por pena, mas por entender que aquela batalha o fez evoluir. Foi tipo um obrigado pela lição. Essa cena mostra um lado mais humano e honrado do protagonista. E isso adiciona profundidade e originalidade na história. Sério, fiquei sorrindo só de ver isso acontecer. O Rei Fada e o treinamento. E claro, não dá pra falar de combate sem falar do Rei Fada, porque os treinos dele com o Ryu foram simplesmente insanos. O cenário já começa te prendendo. Uma floresta linda, cheia de detalhes místicos. A coreografia das lutas ficou incrível. A animação, a arte e o design do próprio rei, tudo de outro nível. E detalhe, ele é um Dullahan, ou seja, sem cabeça. Mas mesmo assim impõe respeito. E quando ele entrega aquela espada de água pro Ryu, mano, que momento! A arma certa pro cara certo. Tem toda uma temática que encaixa perfeitamente. O Ryu é o mago de água, treinando com uma entidade ancestral, tentando acertar um único golpe. Só um. Mas esse golpe só vem depois de muito treino, muito erro, muito aprendizado. E quando finalmente acontece, é tipo recompensa para quem estava ali acompanhando tudo com atenção. Sério,
Essas cenas para mim foram das mais marcantes do episódio. Passagem de tempo, detalhe visual. Ah, e tem um detalhe sutil, mas genial. Depois do primeiro encontro com o Rei Fada, a gente percebe uma coisa estranha. O Ryu tá bronzeado, tipo, muito bronzeado. E aí você entende, ele tá nessa floresta há muito tempo, sem camisa, tomando sol o dia inteiro, sem nem se importar. E isso mostra, sem dizer nada em voz alta, que rolou uma passagem de tempo considerável. A narrativa confiou no visual para contar isso, e eu curti demais esse tipo de escolha. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal para não perder os próximos. Deixa o like que isso me ajuda demais. Obrigado por assistir. Ah, e clica aí em um dos vídeos que estão passando na tela. Tem muito conteúdo brabo te esperando.